uma vez estarmos na presença dele, né? Estivemos aqui ontem, foi uma bênção. E eu tenho me sentido assim privilegiada, porque semana passada foi festividade na nossa igreja, como a nossa igreja. O Senhor ministrou muito ao meu coração e através da palavra, e ontem aqui também, foi o Senhor continua derramando semente. Glória a Deus, né? Por isso que é bom estarmos na casa do Senhor, porque nós não perdemos, só ganhamos, né? Nós não perdemos tempo. O tema está em Apocalipse 3. Deus continue abençoando as nossas irmãs, continue com esse ânimo, com essa graça, né? De estar adorando ao Senhor, fazendo a obra dele com amor. O tema está em Apocalipse 3:11, que diz: os irmãos podem ficar sentados mesmo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas eu quero convidar as irmãs também para abrir em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, do 24 ao 27. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Palavra gloriosa, né? Quando eu estava orando, pedindo ao Senhor a palavra, né, para estar ministrando aqui, o Senhor me falou, né, sobre o tema, fala da coroa, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E o Senhor me fez lembrar dessa passagem de Coríntios, porque a coroa é como o nosso prêmio. Né? O apóstolo Paulo, ele mesmo fala: eu corro para o alvo, né? Para o prêmio, a coroa, né? O prêmio da vocação. Depois de uma luta, depois de uma jornada, você alcançar o prêmio por aquilo que você lutou, é glorioso. Mas aí, quando eu estava orando, o Senhor falou comigo, né? Porque para que você alcance o prêmio, você tem que ficar firme na jornada, combater o bom combate, né? Mas aí o Senhor falou no meu coração: a primeira coisa é ter certeza da volta. A certeza da volta de Jesus. Porque muitos já não esperam mais. E a palavra do Senhor, você pode até deixar a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler aqui alguns versículos. A palavra do Senhor fala em 2 Timóteo, no capítulo 4. Se o irmão quiser colocar aí para mim, por favor. 2 Timóteo, fica mais fácil para a gente ler. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Aleluia. Ali Paulo falando, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos, o quê? Que amarem. A todos que amarem a sua vinda. E é isso que o Senhor falou. Muitos não estão amando. O que você amar a vinda do Senhor? É você almejar. É você esperar por Ele. É você ter a convicção de que Ele vem. E quando eu tenho a certeza da volta, o que eu faço? Eu me preparo para esta volta. Eu aguardo esta volta com esperança. Eu passo a amar esta volta. E isso nos dá consciência de que eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem. Eu não vou ficar aqui. Então o meu amor não vai estar nas coisas deste mundo, mas na volta dele. Porque o que ele tem, a palavra do Senhor diz que é muito maior. É um peso de glória que nos aguarda nele. Então, se eu amo a vinda dele, eu não me prendo com as coisas deste mundo. E o Senhor falou no meu coração: a igreja que espera ser arrebatada, ela precisa amar a minha volta. Ela precisa lembrar que eu estou voltando e ficar na expectativa. E aí ele fala para quem está aguardando, já está vendo os sinais, está percebendo os sinais. E aqueles que aguardam e amam a volta dele não se apavora, mas se alegra. A minha redenção está perto. A palavra está se cumprindo, os sinais estão se cumprindo. E aí o Senhor me trouxe para esse texto de Coríntios. O Senhor me fez lembrar, né, como é um prêmio. E a gente recentemente teve aí nas Olimpíadas. E a gente vê todo o preparo dos atletas. E aqui o apóstolo Paulo ele fala daquele que corre no estádio, que é uma das modalidades das Olimpíadas, né? Ali tem vários, vôlei, né? Ginástica olímpica, né? Tem a corrida. Aqui Paulo ele fala da corrida no estádio. E aí ele fala que o atleta ele corre, mas para alcançar o prêmio. Só que nessa corrida um só leva. E aí ele fala: correi de tal maneira que alcanceis. Nós estamos numa corrida. Nós estamos em busca de um prêmio. Esse prêmio é a coroa. Só que aí Paulo fala assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, né, os corredores, os atletas, né? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Olha só. Ele fala que esses atletas, eles de tudo se abstêm. Nós podemos ver que esses atletas seguem até uma dieta certa. Jogadores de futebol, enquanto eles estão exercendo ali, eles não podem ir para farra, né, ficar enloitada, né, bebedeira. Eles têm que se abster, têm que se exercitar, têm que treinar. Eles se abstêm de muitas coisas para que eles possam ficar em forma e estarem preparados para batalhar ali a luta deles e serem vitoriosos. E aí de tudo se abstém. Se esses atletas que correm, né, que competem por uma medalha, por um prêmio que é corruptível, agora quanto mais nós, que estamos buscando algo incorruptível, algo que é eterno, nós também precisamos nos abster. Ou seja, isso fala de renúncia. E aqui Paulo fala que ele combatia
não por algo incerto. Que coisa gloriosa, irmãos. Não é incerto. Nós não lutamos por algo incerto. Vamos imaginar, né, esses atletas olímpicos que treinaram, se prepararam anos, né, porque é de 4 em 4 as Olimpíadas, de 4 em 4 anos. Então imagina eles ali 4 anos se preparando, treinando, buscando para alcançar a medalha de ouro, né? E o prêmio, a principal é um só, mas é quando alcança, fica em segundo lugar, né? O terceiro fica bronze, né? Prata, bronze. Mas aqui Paulo falou, eles é algo incerto, porque eles não sabem se vão chegar lá, eles estão indo para competir para ganhar, mas eles não têm certeza de se vão ganhar, porque pode ter melhores do que eles lá. Então eles dão duro, né, e vão lá com o intuito de vencer, mas é algo incerto. Mas nós não. Paulo falou assim, eu corro não como uma coisa incerta, é algo garantido, a minha coroa já está garantida. E aí ele fala, não como combatendo no ar. Pessoal, você está lutando, você não está acertando, né? Você está dando soco no ar, não está tendo nenhum êxito. Mas ele falou, não, a nossa luta não é assim. Quando você luta para vencer. É os golpes que você dá contra o adversário, acerta em cheio, porque Deus te dá estratégia, Ele te dá estratégia. Mas não combatemos assim, não é por uma coisa incerta e não é em vão, é por algo certo. E aquele que é vencedor está do nosso lado. Eu lembro que quando a gente estava assim, no ensino fundamental, né, tudo criança, quando tinha na hora da educação física, né, que tinha que fazer equipes para jogar vôlei ou queimado ou alguma coisa assim, o que acontecia? Geralmente eles escolhiam os maiores, né? Aí eu vou pegar esse que é mais alto, vai me ajudar. Aí aqueles mais miudinhos, né, ficavam assim sendo rejeitados, que tinha aparência de fraquinho. Aí eu não quero esse no meu time não, senão meu time vai perder. Então eu começava a escolher as crianças mais espertas, as crianças com um porte, né, maior. Por quê? Quero fortalecer o meu time para ganhar. Não era assim? Mas o que acontecia? Mesmo assim, tinha o risco de perder. Mas olhando assim para nós, como é o nosso time? No nosso lado está o Senhor dos Exércitos. Aquele que não perde batalha. É aquele que a gente sabe que quando a gente entra na guerra já é para vencer. Tem um louvor que fala que Deus conosco é a maioria. Então a gente está com o mais forte. A gente está com aquele que não pode perder batalha. Então nós já entramos no combate com certeza da vitória. Isso é glorioso. E aí ele fala, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. E é por isso que ele fala assim, correi, está no versículo 24, correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que alcanceis. Ou seja, se eu entrei para o exército de Cristo, se eu faço parte da sua igreja, se eu estou também nesse estádio correndo para alcançar a coroa, eu tenho que correr de forma que eu venha a alcançar. E como é que é essa corrida? É como eu falei, assim como os atletas
costumam se preparar, renunciar a algumas coisas, se abster de algumas coisas, se exercitar, tudo na área física, né? Se preparando. Por que eles estão fazendo? Não, se eu coloquei meu nome lá para competir nas Olimpíadas, então eu vou me preparar, porque o meu alvo é ganhar. Então eu vou competir de forma que eu alcance. Então ele também fala aqui, Paulo, correi de forma que alcanceis. Então como é que eu faço isso? Eu entro vestindo a camisa do exército de Cristo, ou seja, eu faço o que eu preciso fazer para não perder a minha coisa. Eu entro mesmo para atingir o alvo. Não como, não sei, né? Vem o desânimo, não que não estejamos isentos. Enquanto estamos aqui, pode vir o desânimo, às vezes vem a dúvida, porque a nossa batalha, a palavra do Senhor diz, como foi pregada na nossa festividade, nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Então, o inimigo ele age de muitas estratégias para nos enfraquecer, para roubar a nossa força, para nos paralisar. Então, as armas elas têm que ser poderosas em Deus. Então, esse preparo precisa de uma renúncia, precisa de realmente pedir para o Senhor nos revestir, para que nós possamos não parar nessa jornada, mas alcançar o prêmio. E aqui a palavra fala, guarda o que tens, para que ninguém roube. Se você está nessa jornada, buscando alcançar esse prêmio, essa vitória, o Senhor colocou no meu coração, o que eu preciso guardar para que eu não perca? Nós poderíamos sim citar muitas coisas, mas uma característica muito importante que está nessa igreja de Filadélfia, que ela guardou, foi o quê? O que a igreja de Filadélfia guardou? É interessante que essa igreja, ela não teve, assim, vamos dizer assim, repreensões do Senhor, né? O Senhor não falou para ela, tenho contra ti. Ela foi uma igreja, acredito que acho que ela é a única que o Senhor, se não me engano, que o Senhor não repreendeu, né? Falando, tenho contra ti. Ele elogiou, né? Ele falou, mesmo com pouca força, o que ela fez? Guardaste a minha palavra. E se eu estou nesta jornada e eu quero vencer, então eu preciso guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus no meu coração, porque a palavra ela é a verdade. A palavra é a que diz quem eu sou, o que eu posso e o que eu tenho. Ela é a verdade a respeito de mim, a respeito de Cristo. É ela que eu preciso abraçar, para que o inimigo não venha tentar confundir, porque é uma das estratégias dele, confundir. Foi desde o Éden, foi assim que ele trabalhou, né? Ali com Eva, foi assim que o Senhor falou, colocando ali a dúvida no coração de Eva, e ele continua com as mesmas estratégias. Ele lança, será que está valendo a pena? Será que ele está ouvindo a sua oração? Será que esse jejum, esse sacrifício está valendo a pena? Sabe quando vem esses pensamentos, será que não é hora de parar? Será que você não está sendo boba? Não são pensamentos assim que vêm? São estratégias do inimigo, porque a nossa maior batalha acontece na nossa mente. E aí você tem que combater com a espada do Espírito, né? A palavra de Deus ali combatendo, né? Então por isso que é importante guardar a palavra, guardar também a fé, como nós lemos aqui o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A nossa irmã Bruna cantou aqui, o inimigo tenta laços e embaraços, né?
ele tenta mesmo. Mas se nós permanecermos firmes na fé, nós vamos lembrar que nós temos um Deus, aquele que acalma o vento, aquele que é Ele que está do nosso lado, é Ele que está andando conosco nessa jornada. E outra coisa, né? O Senhor, porque é muita coisa, mas o Senhor colocou no meu coração guardar a fé, guardar a palavra e guardar as promessas. Porque todas essas coisas é que vão nos fortalecer. É o que te ajuda no preparo dessa jornada, para você permanecer firme. Porque se você guarda a sua fé, nada te para. O apóstolo João, ele disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso que nos faz vencer. E as promessas? Em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 1, diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que nos estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais coisas, tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. No versículo 12 fala assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Nessa corrida, nós estamos sujeitos a manquejar, os joelhos enfraquecer. Mas aqui Paulo falou, se fortaleça, para que aquele que está enfraquecido não se desvie, mas seja fortalecido, seja sarado. Há um Deus que vela por nós, que está aqui nessa noite. Ele tem remédio para curar. Ele tem remédio para fortalecer a sua saúde espiritual. Ele está aqui fortalecendo os joelhos trementes, que estão sem força, para que saia daqui sarado, não se desvie totalmente. E aí no 11, ele fala assim, no versículo de número 13, todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está falando dos heróis da fé, que muitos deles morreram sem alcançar a promessa, mas guardaram, porque eles buscavam uma pátria, algo maior, algo melhor. E aqui diz, por isso que Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Se Deus não se envergonhou dos heróis da fé, isso quer dizer que Ele se envergonha de alguns, que dizem que Ele é Deus, Ele é o meu Deus, mas não dá nenhum testemunho de que Deus seja o seu Deus, e acaba Deus se envergonhando, e isso é triste.
É triste, irmãos, porque se nós temos um Deus grandioso do nosso lado, que luta por nós, que tem promessas gloriosas de nos dar vitória, como é que eu vou, né, no meu serviço, onde eu estiver, eu viver emburrada, ou murmurando, ou dando mau testemunho, e daqui a pouco eu prego a palavra apresentando o meu Deus. E aí o Senhor vai sentir vergonha. Eu estou falando que eu sou Deus dela. É vergonha, porque a pessoa vai falar, mas que Deus é esse? Você vive triste? Você vive desanimado, derrotado, reclamando de tudo? Que Deus é esse? Irmãos, mas aqui o Senhor, né, Ele falando, eu não, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Quando o Senhor, Ele vê um servo fiel, uma serva fiel, Ele tem o prazer de dizer, eu sou o Deus dela. E é tão bom ouvir isso, né? Que o Senhor, eu sou o teu Deus. Glória a Deus. Semana retrasada, né? Eu pude ouvir o Senhor falando, eu ainda sou o Deus da sua vida. São coisas que nos fortalecem. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. E você ter essa certeza, né, irmã Janete, é o que te impulsiona. Peraí, quem está comigo é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele que abriu o mar vermelho. Aquele que livrou, como a irmã cantou aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, que livrou Daniel na cova dos leões, é esse que está comigo, me garantindo que nessa jornada eu sou vitoriosa, se eu permanecer firme, se eu amar a sua volta. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? É que o inimigo está distraindo, ele está nos distraindo com as coisas deste mundo. Porque às vezes ele não consegue nos parar de estar na obra, de estar servindo ao Senhor, mas ele consegue nos distrair. E aí isso nos impede de alcançar tudo quanto o Senhor tem para nós. E fica mais fácil dele agir, lançar os seus dardos, os seus laços e embaraços, como foi louvado aqui, e nós acabar perdendo a carreira. Foi o que aconteceu com alguns. Paulo mesmo, ele fala, lá em 2 Timóteo, capítulo 4 mesmo, de 9 a 18, Paulo, ele está ali, ele fala assim, ele escreve, né, a Timóteo, fala assim, manda para mim, envia Marcos, né, naquela parte que ele fala para ele trazer a minha capa, o pergaminho, eu estou aqui sozinho. E eu fui, né, ali, ele foi, como é que fala quando uma pessoa tem que se apresentar ali, né, na justiça? Ele intimado, né, ali, e ele falou assim, ninguém me assistiu, ninguém estava ali junto comigo nesse momento, né, só Lucas permaneceu comigo, todos me abandonaram. Ele falou assim, Demas me abandonou, amando o presente século, amando este mundo. E eu estava pensando, irmãos, imagina, Paulo, quem é Paulo? Um grande nome, um grande missionário, um homem cheio de intimidade, de experiências grandiosas com Deus. Imagine você andar com um homem desse. Quantas experiências você deve ele compartilhar ali com você? Você vê, né, Deus usando ele para curar e você aprendendo com ele a orar e Deus curar também, vivendo em milagres. E foi esse homem que Demas abandonou para viver o presente século, amou mais as coisas do mundo.
irmãos, porque às vezes nós podemos até, às vezes as irmãs que não têm os seus filhos na presença do Senhor, que às vezes se sente tão frustrado, minha casa, meu Deus, o que eu fiz de errado para meu filho sair da presença do Senhor, e começa a se cobrar, eu não fui uma boa mãe. Mas eu fico pensando, Jesus, que é Jesus, Judas passou para o outro lado. Judas andava com Jesus. Judas dormia, comia com Jesus. E ouviu ensinamentos, pregações, não é da irmã Eliane, não. Ele ouvia Jesus. E Jesus pôde ganhar ele? Não. Sabemos que a profecia tinha que se cumprir, como eu falei esses dias com algumas pessoas, a Bíblia fala que tudo está acontecendo, os escândalos são para cumprir a palavra de Deus, mas que não se cumpra através de nós, isso aí tinha que acontecer mesmo, a palavra já disse, mas a palavra também diz, ai daqueles por quem vem os escândalos. Então ali Judas, foi ele, a profecia tinha que se cumprir, mas que não seja eu a traidora de Jesus, que não seja eu a que vai me escandalizar e abandoná-lo, que eu permaneça firme. Mas se Jesus ali, Judas se desviou, Demas se abandonou Paulo, Alexandre, ele fala, Alexandre me causou muitos males. Irmãos, crente atribulado não é só nos nossos dias, não. Paulo foi abandonado. Paulo teve ali irmãos dando trabalho para ele. Alexandre me causou muitos males. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Ele me livrou da boca dos leões. Paulo tinha uma fé inabalável. E algo lindo que eu acho em Paulo, que chega um momento que ele se sente dividido. Ele fala assim, agora, o que eu faço? Eu não sei se eu quero partir com o Senhor ou se eu quero ficar com vocês. Eu sei que o melhor é partir com Ele. Não tem coisa melhor. Mas eu também gostaria de estar aqui fortalecendo vocês, ajudando vocês. Olha a visão que Paulo tinha da sua vida. Ele diz, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ele tinha uma certeza, uma convicção daquilo que o aguardava, que tudo aqui era passageiro. Então ele falou assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo, ele amava a vinda de Cristo. Então ele falava, se é para eu ficar aqui, que seja para servir os meus irmãos. Ele não tinha uma visão, eu quero fazer isso, eu quero comprar uma casa na praia, eu quero... Não que isso seja pecado, irmãos. Nosso Deus, ele realiza sonhos, Eu posso fazer uma faculdade, eu posso me preparar para o futuro, porque até nisso Deus usa, tem planos. Mas eu não posso viver como se isso fosse tudo. Eu não posso viver para isso, esquecendo de que tudo isso é passageiro, que eu sou estrangeira dessa terra. O meu alvo tem que ser Cristo. Se é para eu ficar aqui, que seja para servi-lo. Mas o meu coração precisa almejar estar com Ele. Eu preciso amar a sua vida. E o que está acontecendo com a igreja é que nós estamos ficando distraídos com as coisas deste mundo e estamos esquecendo de amar a sua volta. Estamos esquecendo de nos preparar. Aleluia. E Hebreus, no capítulo de número, estou terminando já, irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 6, 19, que aqui eu estou falando das promessas, Quem guarda a fé, quem guarda a palavra, quem guarda as promessas, tem uma coisa gloriosa, Abraão, ele guardou a promessa. E em Hebreus 6, no capítulo 6,
fala assim, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. É muito importante, irmãos. Não vai adiantar se nós olharmos para o tema, né? Conservando o que tem até que ele volte, e sair daqui da festividade e esquecer. Eu preciso reter firme, essa é a principal promessa. É bom nós termos uma promessa do Senhor de alguma bênção, né, de alguma vitória, mas a principal, como a Josi falou, é a promessa, olha, esse Jesus que vocês estão vendo que sumiu entre as nuvens, ele vai voltar. É uma promessa. E é interessante quando Deus ele fez a promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Aqui eu não vou ler todo o texto, né? Mas ele fala que para o homem, o ser humano, ele jura por alguém superior a ele. Quando a gente era criança, a gente falava muito isso, né? Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, né? Assim, para você ali confirmar que você está falando a verdade, né? Não, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Não, eu juro por Deus, porque Deus é maior, né? Então, isso é o fim, né? Que fala, é o fim da contenda. É isso, eu juro. Então, jura por alguém que está acima de você, né? Para lhe firmar. Né? E aí, olha que lindo. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não tem ninguém acima dele para que ele pudesse jurar. Então, para ele dar a certeza de que ia cumprir a promessa, ele jurou por ele mesmo. Aleluia! Ele se interpôs com o juramento, dizendo para Abraão, certamente eu vou te abençoar. Você será pai de uma grande nação. Aquele que não tem ninguém superior a ele, então eu juro por mim mesmo que eu vou fazer cumprir a tua promessa. O homem pode falhar com você. Tivemos aí eleições, muitas são as promessas, né, de políticos, e eles muitas das vezes não cumprem. Ainda que às vezes tenha a intenção, irmãos, né? Eu posso falar para a irmã Roseli, sábado que vem vou chegar aqui antes das 7. Aí eu até me esforço, vou vir, vou estar aqui. Mas o que acontece? Somos seres humanos, aí, né, dá alguma coisa lá, você passa mal, ou perde a hora, dorme demais. A sua intenção era vir, mas você é humano e você pode falhar na sua promessa. Mas esse Deus não falha. E aqui fala que ele é imutável e é impossível que ele minta. Então, se ele te prometeu, você tem promessa. Então, ele está falando que não foi o homem que te prometeu, foi ele. Então, é impossível que ele minta. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas nesta manhã, nós precisamos abraçar essa promessa, porque eu sei que essa jornada, essa carreira, eu vou parar por aqui porque as horas, né, já se avançaram. Essa carreira, alcançar esse prêmio, não é tão fácil assim. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que no caminho vai ter obstáculos. Mas Ele está falando, guarda o que você tem. Porque se você guardar, ninguém vai roubar a sua coroa. Porque Ele vai te fortalecer no caminho. A nossa irmã Lúcia falou aqui do privilégio, né, de termos, né, esse bom depósito, né, irmã Lúcia? Porque nós somos privilegiados. Né? Paulo fala também ali em Coríntios, ele também fala que nós somos vasos de barro, que temos depositado entre nós um tesouro. Vasos de barro, para lembrar a nossa estrutura, que somos falhos, nós nos cansamos.
cansamos, nós nos entristecemos, nós nos frustramos, mas nós temos um Deus que nos conhece. E o que Ele foi capaz de fazer? Ele enviou o seu Filho. Jesus se fez homem como nós. Ele já nos entendia sendo Deus. Ele é o nosso Criador, então o Criador conhece a sua criatura. Então Ele não precisava vir aqui ter a nossa carne para nos entender, porque Ele é o nosso Criador. Mas mesmo assim, Ele vivenciou isso. O nosso Jesus, Ele passou fome. Ele se sentiu o que é ser traído. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser traído e abandonado. Então tudo que você passa na jornada, Ele sabe muito bem o que você sente nessas horas. E aí Ele não abriu mão dessa humanidade dele também, né? Porque Ele se revestiu novamente da sua glória, mas Ele intercede por nós como um sacerdote que é lindo. Eu já vou parar, mas assim o Senhor vai trazendo, né? Quando, não sei se é em Números, Êxodo, não estou lembrado, está no Antigo Testamento. Quando fala do serviço do sacerdote, que fala, o Senhor estava trazendo ali um sacerdote. Por que ele tinha que ser humano? Tinha que ser homem para entender das coisas do homem. Procura lá, vocês vão achar, está na Bíblia. Para entender, para que quando eles fossem se apresentar diante de Deus, principalmente o sumo sacerdote, ele teria que fazer um sacrifício primeiro por ele mesmo, pedir perdão pelas suas próprias falhas, para que ele lembrasse que ele era tão falho quanto aquele que ele ia interceder. Então, se alguém ali pecasse, para ele interceder por aquela pessoa, ele tinha que lembrar que ele também era pecador e precisava da misericórdia de Deus. Então a sua intercessão ia ser mais eficaz, porque ele poderia dizer: Pai, eu entendo ele, perdoa ele, dá uma nova oportunidade para ele, ajuda ele, para que esse intercessor tivesse compaixão, sabendo que ele próprio precisava da misericórdia do Senhor. E é por isso que a parábola do bom samaritano faz questão de mostrar que um sacerdote passou por ali e não teve compaixão. O principal num sacerdote é a compaixão, porque ele intercede diante de Deus. E Jesus, ele é o sacerdote eterno segundo a ordem. Ele fez um único sacrifício e ele não precisou que ninguém se sacrificasse por ele, porque ele era a própria oferta. Aleluia. Ele, além de ser aquele que ia oferecer, ele era a própria oferta. E ele entrou no interior do véu, como diz assim, ele adentrou lá, não no tabernáculo aqui feito pelo homem, mas no tabernáculo lá no céu. Ele adentrou lá, apresentou um sacrifício, e aí ele olha para nós e fala: Pai, eu entendo ele, eu entendo ela, ajuda ela em suas fraquezas, fortalece ela para que ela não desista da caminhada. Ele está aqui nesta manhã e ele está dizendo: eu te fortaleço, não deixe que ninguém roube a tua coroa, porque você não está combatendo em vão, você não está combatendo por nada incerto. Não é um conto de fada, a história da carochinha, não, é algo real. A sua coroa está guardada, ela estará trazendo, entregando em suas mãos. Então se firma nessa promessa, não deixe que te roubem a sua coroa, receba a cura. Tem um louvor da Ludmila Ferber que fala: receba a correção. Porque às vezes a gente não quer receber a correção, mas fala: recebe a correção, recebe a cura, não deixe que te roube a coroa. E o louvor ainda fala assim: respire fundo e recomece agora. De repente você, no meio do caminho, deu uma escorregada, ficou prostrado, mas ele diz: levanta, retoma de onde você parou, recomece, porque ainda há tempo. Aleluia. Ele vem.
Então nós precisamos combater esse bom combate até que ele venha. Mas corra, o Senhor está falando conosco. Não corra assim, eu vou lá. Vou participar de mais uma festividade. É mais uma oração de boca no pó. Não. Corra de forma que alcancemos. Aleluia. Se o Senhor está te mandando se abster de algo, abstenha, porque vai valer a pena. É uma coroa incorruptível, não é algo que vai perecer. Amém, irmãos? Guarde a palavra. Guarde o bom depósito. Guarde a fé. Guarde a promessa. Porque é isso que vai te fortalecer e não vai te deixar esmorecer na batalha, na jornada. Não olhe para trás. Ame a volta do Senhor. Não ame o mundo, como o apóstolo João disse. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisamos amar ao Senhor e a sua vinda. Precisamos ter essa certeza firme no nosso coração de que Ele está voltando e de que Ele vai nos levar com Ele. O que Ele tem reservado para nós é muito maior. Vale a pena permanecer firmes para alcançarmos a coroa que nos está guardada. Então se abstenha. Se o Senhor está te pedindo para deixar algo, não sei porque o Senhor está falando assim nessa manhã, se abster de algo, renunciar a algo, não hesite em renunciar. Não hesite, porque o apóstolo Paulo, ele falou assim, ele fala ali tudo que ele era. Eu sou hebreu de hebreus, eu estudei ali aos pés de Gamaliel. Ele tinha um status, né? Vamos dizer assim, o status de Paulo, antes de vir para a presença de Cristo. Ele era um homem da lei, fariseu, era um homem renomado, respeitado. Ele tinha tudo que um homem naquela época podia se orgulhar. Ele poderia dizer, eu sou hebreu de hebreus, mas não sabe que grande eu sou, é nosso Deus. Mas aí ele diz assim, mas quando eu conheci Jesus, ele falou assim, olha, tudo isso para mim virou como esterco. Para conhecer a grandeza de Cristo, o poder da sua ressurreição. E por isso que ele fala assim, aí foi um dos textos que a gente leu, e aí é por isso que ele fala, não que eu tenha alcançado, porque ele fala que está em busca de conhecer mais de Cristo e se aperfeiçoar mais nele. Esse era o alvo de Paulo. Gente, Paulo não era Emmanuel ali, não, é Paulo, que já tinha, o homem que já tinha tido grandes experiências com Deus, ele ainda estava se sentindo longe de alcançar o conhecimento de Cristo. Ele fala, eu quero é conhecer Jesus. Isso. Aquele homem sabia que ainda tinha muito mais para conhecer, e aí por isso que ele fala, não que eu tenha alcançado a perfeição, né? Mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, né? E a coroa que me está guardada, que o justo e fiel Cristo me entregará naquele dia. Então aquele que tem essa esperança, guarda. Se você, o apóstolo Paulo falou que nós somos filhos, mas ainda não é manifesto como seremos, mas sabemos que assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. E aí ele ainda continua, quem tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. É uma preciosa esperança. E aí, quando Deus falou daquela promessa ali para Abraão, que ele não tinha ninguém maior do que ele para que jurasse, ele falou que jurou por ele mesmo. Então aí, aqui a palavra diz, então abraça essa promessa como a sua esperança. E aí ele fala que essa esperança é a âncora da alma. É a âncora da alma. Como eu disse, irmãos, somos humanos e tendenciosos a passar por grandes adversidades. É enfermidade, é desânimo, é muita coisa que vem no caminho para nos abalar. E aí é como se a gente vislumbrasse um navio sendo batido ali pelas correntezas, pelas ondas, mas ele lança a âncora
e o navio fica firme e não é levado pela correnteza. E assim o Senhor fala, a nossa esperança nessa promessa é a âncora da nossa alma. Se você quer ficar firme e receber esta coroa, você tem a âncora. E a âncora é guardar essa promessa no seu coração. Ele vem e me entregará a coroa. Então abrace essa promessa.